igreja. Convido você a abrir a sua Bíblia. Eu quero apenas nessa noite lembrar o que nós meditamos nas últimas 2 quartas-feiras sobre Apocalipse. Eu quero brevemente lembrar que Apocalipse é um livro que nos fala sobre a realidade que está para acontecer, como nós meditamos. Eu quero lembrar que quando nós lemos Apocalipse, nós não podemos pensar que a igreja caminha para o caos, mas que a igreja caminha para o triunfo, como nós já ressaltamos. Lembrar que Apocalipse não fala das coisas trágicas nem de tragédias. Apocalipse fala da consumação daquilo que Jesus veio fazer, e a segunda vinda dele então estará consumando tudo aquilo. Na semana passada nós pensamos um pouquinho sobre o milênio, né? Eu creio que os irmãos como eu, né, voltou para casa depois do culto, começou meditando lá na família, né? Nós fomos para a casa de Pâmela jantar lá, e a gente acabou durante algumas horas lá conversando sobre qual é a nossa visão, né, sobre o milenismo, né? Se você se lembrar, para deixar fresquinho aí, nós pensamos sobre o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo, que significa o seguinte, né? O pré, tudo sobre a vinda de Cristo. O pré-milenismo acredita que Cristo volta antes do milênio, entendendo assim um milênio literal, né? O pós-milenismo acredita que Cristo volta após um milênio, né? Os 1000 anos, também literal. E aqueles que não acreditam em um milênio literal, acreditam que é apenas simbologia. E tem outras linhas aí bem tênues que a gente pode pensar. Mas nessa noite quero pensar brevemente, irmãos, sobre a saudação de João. Quando ele foi lançado para aquela ilha, o propósito era calar, era separar o último dos apóstolos dos demais ouvidos. O propósito ali era então separar a palavra de Deus, as boas novas do Senhor, que eram proferidas através do apóstolo. Mas quando ele então é lançado lá, ele então vai, né, como nós meditamos, ele então é levado aos céus, né, e ele então consegue contemplar e então descrever as coisas. Ele consegue então escrever aquilo que está por acontecer, aquilo que, como a Bíblia diz, devem acontecer, e não é advérbio, nem nenhum sentido de dúvida, mas que de fato acontecerá, a segunda vinda do Messias. Lembrando que não importa a sua corrente teológica sobre o milenismo, o mais importante que nós precisamos crer é que Jesus vai voltar de fato. Isso é fato, essa é a questão principal acerca do livro de Apocalipse. Eu quero ler mais uma vez, se puder projetar ali, quero pedir aos irmãos que façam a leitura. Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 5, vamos ler em uma toada só esses 5 versos, né? Pedir aos irmãos que nos auxiliem com a leitura aí, em uma só voz, vamos lá? Revelação de Jesus Cristo, vamos lá? Vamos juntos? Revelação. Até o verso 5, vamos lá? Amém. João então fala isso de forma extraordinária, escreve de forma extraordinária. A saudação, irmãos, ela é grandiosa. Ele fala sobre a missão, sobre o propósito, e ele fala exatamente nesses 5 versos sobre o propósito principal do Senhor, que na verdade foi revelar Jesus. E agora nós aguardamos a segunda vinda dele. Quando nós olhamos para os evangelhos, entendemos que os evangelhos, eles foram escritos para que pudessem alertar o povo sobre a vinda do Messias, para que o povo pudesse acreditar no Cristo Salvador,
As cartas então encorajaram os irmãos e também nos encorajam a continuar crendo. E o Apocalipse, ele tem uma característica distinta dos demais, tanto dos evangelhos quanto das epístolas. O Apocalipse então nos alerta para que estejamos atentos, preparados, para que estejamos então alertas sobre a segunda vinda do Senhor. É por isso que o Apocalipse é importante, irmãos. A igreja tem que estar atenta, a igreja tem que estar alerta, a igreja tem que estar sempre perseverante, acreditando que isso vai acontecer de fato. Mas eu quero pensar brevemente com os irmãos sobre a importância daquilo que João estava tratando. Esse tratado teológico que o servo do passado estava então lançando sobre aqueles irmãos. Ele vem trazer uma saudação encorajadora. Não era apenas uma saudação. Nós não podemos apenas usar a expressão a graça e paz como um bordão. Às vezes nós usamos como um bordão, como as pessoas perguntam, está tudo bem? Você fala, está tudo bem, mas talvez nem sempre está bem. Mas o propósito de João qual era? Era de fato lançar sobre a vida daqueles irmãos que também estavam sofrendo as perseguições um bálsamo de refrigério, lançar sobre eles de fato uma graça transformadora, renovadora, até porque João não descarta a questão da perseguição e também da tribulação, até porque ele mesmo estava vivendo. Mas a vida dele e também aquilo que ele conseguiu contemplar e também reportar àqueles irmãos, ele traz uma palavra encorajadora. Olha, a perseguição pode ser real, e ela é real, mas o Senhor Jesus, Ele então está reinando. Essa palavra, irmãos, deve encorajar a nossa vida em todos os momentos. Nós não podemos achar nessa jornada que vivemos, que a vida cristã é um mar de rosas, é uma vida dentro de uma bolha. Nós sabemos que nesse mundo nós passamos por aflições, mas quando nós cremos em Jesus, isso que João está deixando claro para aqueles irmãos, porque aqueles irmãos do passado precisavam de um renovo. Eu falei, né, os irmãos se lembram, esse aqui era o último dos apóstolos vivo daquele tempo, o último que estava ainda tendo contato para proclamar as boas novas, e possivelmente queriam silenciá-lo, afastando-o assim dos demais irmãos. Mas quando ele se vê afastado geograficamente dos irmãos, João então consegue ter uma aproximação grandiosa do Rei da Glória. Irmãos, isso é tremendo. Quando nós olhamos para esse escrito do servo do passado nessa perspectiva, como que aquele homem é isolado naquela ilha, ele consegue então ver as coisas mais extraordinárias, aquilo que Deus de fato estava lhe revelando. Eu falei que ele estava levantando um pouco da cortina, do véu, para que aquele servo isolado naquele tempo pudesse contemplar as coisas mais extraordinárias que Deus estava por fazer. Há um comentário de Wesley que diz assim: Roma pôde impedir que João se relacione com as pessoas, mas não pôde impedir que ele entre na sala do trono do universo para estar na presença de Deus, ou na presença do Deus Todo-Poderoso. O propósito de Roma era silenciá-lo e separá-lo da comunhão com os demais irmãos. Mas o Wesley faz um comentário interessante. Ainda que ele estivesse separado da comunhão com os irmãos, mas ao ser lançado na ilha, ele não estava longe, mas ele teve acesso à sala do trono do universo, para estar na presença do Deus, do Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, eu vejo aqui essa palavra de Wesley, o comentário dele, falando o seguinte: às vezes, a gente pode até achar que a gente está vivendo momentos desafiadores. Talvez você até esteja, como o Magildo colocou muito bem, talvez você chegou no culto nessa noite com o coração meio partido, ou chegou aqui feliz, ou quem sabe você não vive um bom momento, quem sabe você está vivendo um bom momento. Não importa o momento que você esteja vivendo, o mais importante é o seguinte: você pode a todo momento, e deve a todo momento, e carece a todo momento, assim como eu, nos apresentarmos na sala do trono do Deus Todo-Poderoso. Isso que João declara aqui. Se você se lembrar, por exemplo, de um dos escritos do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ao lançar aquele servo na prisão, também tentaram calar a sua voz,
afastar da sua comunhão com os irmãos, mas naquela prisão foi o apóstolo Paulo capaz de escrever as mais belas palavras sobre uma alegria que não brota, que não nasce das circunstâncias de calmaria, mas a alegria que nasce de uma intimidade profunda com o Senhor. Irmãos, quando eu olho essa história, eu fico pensando para mim, comigo mesmo, como eu preciso aprender a ser mais crente. Eu me lembro que um amigo, irmão Márcio Luiz, ele sempre falava essa frase, até que eu gravei. Certa vez, quando orávamos na igreja por algumas causas, ele falou assim: pastor, na verdade nós não precisamos de mais crentes. Palavras dele, precisamos de melhores crentes. Quando eu olho, irmãos, esse homem do passado, ainda que isolado, ainda que aguardando ali a sua caminhada para a eternidade, aguardando as portas dos céus se abrirem para ele então subir, para estar com o Senhor, mas nessa caminhada ele consegue vivenciar e vislumbrar, escrever aquilo que mais deve nutrir o coração da igreja. Irmãos, às vezes nós estamos muito mais animados com as profecias que falam sobre as bênçãos humanas. É bom, maravilhoso a gente orar por bênçãos, orar por milagres humanos, por curas, por alcançar objetivos. Isso é bom demais, nós precisamos fazer isso também. Mas o que de fato deve nutrir o nosso coração de alegria, irmãos, é a questão que Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. Como é que você consegue pensar um ancião? Como encorajar um ancião que estava já aguardando a sua morte? Imagina como é que Deus poderia alimentar o coração de João, para que ele pudesse ter uma alegria plena e transbordar essa alegria sobre as pessoas que leriam, que ouviriam das suas cartas. Ele poderia dizer: olha, a perseguição vai parar, olha, a adversidade vai cessar, os inimigos serão derrotados. Mas o que João de fato consegue contemplar é realmente essa verdade. Só que Jesus vai voltar e porá então fim às tribulações e dará início ao seu reino eterno nos céus. Irmãos, quando nós mergulhamos na vida dos homens do passado, como João, que diante de um momento desafiador, você imagina, se coloca agora na pele de João, todos os demais discípulos mortos e das formas mais diversas e trágicas que nós sabemos. De repente, vamos usar a expressão, de repente ele é apanhado, capturado. O que passa no coração daquele homem? Eu sou o próximo. O que vão fazer comigo? Ele começa a olhar e se lembrar, quem sabe, dos demais. Um foi queimado, alguns decapitados, outro foi cerrado ao meio. Ele começou a pensar na trajetória dos amigos de ministério. Mas ele não pensa nas adversidades que eles passaram, mas certamente acredito que pelos escritos dele, ele vislumbrava, possivelmente como Estevão vislumbrou os céus abertos, irmãos. Ele vislumbrou que o céu estava aberto, aguardando. Essa deve ser a nossa perspectiva de fé nesse tempo. Talvez, se perguntar para a gente, o que você mais espera acontecer? Talvez num lampejo falaria assim: pastor, eu espero acontecer. Meu irmão, espera acontecer eu ficar melhor de vida, eu mudar de casa, eu comprar um carro melhor. Eu espero os meus filhos crescerem. Eu espero as coisas melhorarem. Eu espero a paz aqui no bairro Santa Rosa. Eu espero, a gente começa a criar coisas. Mas, irmãos, o que deve de fato arder no nosso coração, o que deve de fato, irmãos, alimentar a nossa esperança é: Jesus Cristo vai voltar. Irmãos, nós não podemos esperar em Cristo só nessa vida, como já diz a palavra, porque se esperarmos nele só nesta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Mas eu quero pensar sobre algumas implicações. Quando João faz esse relato, versos de 1 a 5 em que lemos, talvez na sua Bíblia tenha aí um subtítulo que não é inspirado, é apenas para orientação dos leitores, né? Os títulos bíblicos não são inspirados, né? Mas talvez você vai ler aí no título, né? Falando sobre a carta às 7 igrejas, ou o assunto do livro, ou a saudação. Mas nesses versos de 1 a 4 nós conseguimos ver uma saudação consoladora.
E no verso 5, João então retrata a fotografia do noivo da igreja. E como que a igreja deve olhar para Jesus. Irmãos, isso pode mudar a nossa história. Vivemos um tempo onde as pessoas estão muito mais procurando, eu costumo usar essa expressão porque eu li há anos atrás. As pessoas sempre estão procurando o Jesus curandeiro. Eu não estou referindo dizendo que ele não cure, porque ele cura. Ele tem todo o poder. Mas as pessoas podem procurar talvez um Jesus empresário que abre uma porta de emprego, e ele de fato pode fazer, e ele faz, e tem feito e fará. Talvez alguns acreditam e estão aguardando um Jesus, não é? Que ele multiplica pães, Jesus padeiro, que faz milagres na Bíblia algumas vezes e continua fazendo, e ele continua ainda hoje alimentando, ele é o provedor. Olhando ainda o contexto bíblico, talvez alguns aguardem Jesus que multiplica também peixes, mas na verdade João consegue fazer uma fotografia do mestre, e ele então identifica o Senhor como o Jesus Salvador. E esse atributo dele, irmãos, sobrepõe todos os demais. Porque quando você tem o Salvador, então as outras coisas não são tão importantes quanto um servo que encontra-se o seu Senhor. Precisamos então olhar para isso. E na visão de João, no retrato que ele pinta, ele descreve o Salvador, o perfil e os títulos que o Senhor dos Senhores tem. E eu quero destacar pelo menos 3. João menciona 3 perfis, 3 títulos. Ele identifica Jesus de 3 formas, e conseguimos ver no verso 5. Ele diz que Jesus é a testemunha fiel. Olha o que diz o versículo 5. Lá no finalzinho, na parte C, aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados pelo seu sangue, como o testemunho ou a testemunha fiel. João fala que ele então é a testemunha fiel, é aquele que de fato conhece todas as coisas. O contexto aqui de testemunha é aquele que de fato não apenas presenciou, mas aquele que também tem autoridade sobre tais circunstâncias. Talvez quando olhamos esse verso 5, pode soar estranho as expressões que ele usa. E quando eu estava meditando nesse verso 5, eu fiquei pensando, por que João então retrata o Messias de algumas formas como o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, a fiel testemunha. E ele faz ainda uma outra colocação: aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Irmãos, quando nós olhamos para a visão de João, João certamente se lembra quando Jesus se identifica como filho de Deus e diz: olha, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu vim buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Eu vim para cumprir as Escrituras. Eu vim para realizar as obras nos corações. Ele então falou que o reino, segundo o próprio Senhor Jesus, meu reino, segundo ele, não é desse mundo. Irmãos, certa vez um amigo construtor falou para mim uma coisa, falou assim: William, rapaz, a gente às vezes constrói algumas casas, né, para pessoas, a gente às vezes vai a alguns lugares. E ele falou uma expressão que eu jamais me esqueci, já tem uns 15 anos, falou assim: as pessoas parecem que estão construindo um reino aqui para elas. Eu me identifiquei com aquilo que ele falava, porque às vezes, irmãos, se não tomarmos cuidado, parece que nós estamos construindo um reino aqui. A igreja não está construindo um reino nesse lugar. João, quando descreve e escreve, ele fala de um reino eterno, ele fala de um Salvador dos céus. E quando você olha, irmãos, qual é a visão, qual é o quadro que ele pinta? Lembra? O ministério terreno de Cristo, o que ele fez? Ele abriu mão da glória. Mas quando o dia se cumprir, ele vai vir cheio de glória. Irmãos, olha só, cheio de glória. Entendeu? Quando você olha o Jesus dos evangelhos, o Jesus dos livros proféticos, como por exemplo de Isaías, você vai ver lá o homem de dores, aquele que
como ovelha foi para o matadouro, aquele que abriu mão da glória, como os profetas ressaltaram, abriu mão, não fez usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, como diz a palavra. Mas o quadro que João pinta na vinda, ou na segunda vinda do Messias, aí é diferente, irmãos. Aí ele vai vir em glória, sobre as nuvens com poder e glória. O quadro é diferente. Ele vai vir de fato para reinar com o seu povo, com a sua igreja. Ele vai vir de fato para colocar um ponto final nessa história trágica da humanidade e colocar uma história, um marco inicial no governo eterno dele com a sua igreja. Irmãos, o Senhor, deixa eu usar uma expressão aqui que teologicamente os teólogos não gostam que usem, mas eu vou usar para a gente entender. Irmãos, a gente sabe que, quem sabe o dia que Jesus vai voltar? Euzi sabe, com Anderson, Renato e Marcelo, alguém falou para vocês quando vai? Sabe, Magildo? Eis a questão, né? Eis a questão. A Bíblia diz que o Filho não sabe, nem os anjos do céu, mas somente o Pai. Ilustrando isso, irmãos, vamos pensar o seguinte. Deixa eu fazer uma colocação acerca de Jesus para a gente entender. Irmão, Jesus não vê a hora de voltar. Talvez eu vou usar até a palavra, para a gente entender a palavra ansioso, embora o Senhor não fique ansioso, tá? Mas para a gente entender. Quando ele prepara aquele momento da última ceia com os discípulos, lembram? A última ceia, irmãos, simples, em um local, vamos dizer assim, emprestado. A ceia de dores, porque dali ele partiria para a cruz. E ele faz um relato que Mateus descreve muito bem, declarando ali que ele não mais beberia do fruto da videira, até que novamente bebesse com os discípulos no reino do Pai. Irmãos, quando nós estamos diante dessa história de Apocalipse, do livro de Apocalipse, eu fico vendo um Senhor, irmãos, que Ele está aguardando, deixa eu usar a palavra ansiosamente, não me levem a mal, mas aguardando, irmãos, com muita expectativa a hora de voltar para buscar a tua igreja para reinar com Ele. As mães e pais vão saber uma expressão aqui, quando de repente a mãe ou o pai sai, demora um tempo, fica longe. O que é que os filhos fazem quando o pai e mãe chegam? Dá aquele abraço. Eu fico imaginando a Magilda aí, ficou 22 dias navegando aí, né, Magilda? Quando chega, creio que o Benjamin deve correr, a Aninha deve correr, e a Adriana também, né? Para abraçar, por quê? 22 dias, gente. Doido para ver, Adriano doido para ver o esposo, os filhos doidos para ver o pai, porque a saudade então aumentou. Eu fico imaginando, irmãos, que quando João descreve isso aqui, ele vê o Salvador preparado nos céus para vir buscar a tua igreja. E nós precisamos também aguardar com fé, irmãos, mas não acreditando que tarde virá, mas que breve virá o nosso Senhor. E o segundo ponto que João descreve sobre o Senhor, João então pinta uma imagem que Jesus ele é revelado como primogênito dos mortos. E nessa expressão João está fazendo uma afirmação, que ele foi o primeiro a ressuscitar em glória, e ele vivo está para sempre. Quando nós ouvimos essa palavra primogênito e unigênito, né? Ela é muito mais do que nós podemos pensar. Porque unigênito não é apenas o único, mas é o único no gênero. Não houve outro e nunca outro haverá. É Ele. João então pinta esse retrato, falando sobre o primogênito. E aí a ideia que João dá, se você ler os comentários, por exemplo, de Strong, a palavra primeiro aqui nesse contexto dá a ideia que é aquele que vai à frente e os demais vêm logo atrás. É mais ou menos isso. Que o Senhor Jesus então está à frente e a sua igreja está logo seguindo os seus passos. Lembra daquela canção antiga que a gente cantava e ainda canta até hoje? O nosso general é Cristo.
seguimos os seus passos. Porque nós estamos logo atrás dele, caminhando junto dele, andando conforme ele anda, vivendo conforme ele viveu aqui. E João então vai expressar isso, ressaltando, falando sobre a grandeza e glória desse Senhor. João declara que ele venceu a morte, ele venceu o último inimigo. Irmãos, por que faz sentido que João escreve? Por que ele fala de forma clara que Jesus venceu? Porque ele estava falando para uma igreja que estava com o inimigo no cangote. Uma igreja que os inimigos estavam forçando, matando, perseguindo a igreja e os discípulos e, em algumas ocasiões, até conseguindo fazer com que os discípulos passassem pela primeira morte, ou a morte apenas uma vez. Lembra que eu falei na semana passada? Sobre o nascer uma vez ou nascer duas vezes, e morrer uma vez e morrer duas vezes. João está escrevendo aqui que os discípulos de fato até poderão enfrentar uma morte, a morte física, mas não enfrentarão a morte espiritual. João está dizendo, irmãos, nesse verso 5, está nos ensinando que a noiva do Cordeiro, que somos nós, não temos mais a morte em nossa frente. Irmãos, pastor, então ninguém vai morrer? Fisicamente até pode ser que seja, espiritualmente não. Se Jesus voltar agora, nós possivelmente não enfrentaremos nenhuma morte. Ou se você tiver o regozijo de ser arrebatado, como alguns seletos homens do passado. Mas que João está ressaltando, irmãos, e deve nutrir o nosso coração, que a noiva do Cordeiro já foi declarada vitoriosa. João está declarando que, como sacerdote, Cristo veio para conduzir o homem a Deus. Veio para que, através da sua morte, nós tivéssemos vida. Em terceiro e último lugar, João apresenta o Salvador como o revelado soberano Rei dos reis da terra. Irmãos, nós precisamos ver Jesus como Senhor. Se nós não tomarmos cuidado, irmãos, Jesus apenas parece ser o Jesus histórico. Se não tomarmos cuidado, eu gosto muito de um livro de Philip Yancey, chamado Jesus que Nunca Conheci. Eu sempre cito o livro. Se você um dia quiser ter a experiência que Philip teve, ele fala nesse livro, por que o livro é o Jesus que nunca conheci? Ele diz que na sua caminhada cristã, ele sempre conseguia ver o Jesus, dos milagres, o Jesus da imagem, o Jesus que multiplicava os pães, mas até que um dia ele encontrou com Jesus verdadeiro na experiência pessoal. Irmãos, cuidado para Jesus não ser para você apenas o Jesus histórico que você ouve falar, mas que você não tem experiência com ele. João está nos ensinando aqui nesse texto, nesse último ponto, falando sobre o soberano, o Rei dos reis, que é aquele que governa sobre nós, e que ao mesmo tempo nos dá a condição de nos tornarmos filhos dele e amigos dele. Se você ler, por exemplo, o Evangelho de João, João é o evangelista que mais vai falar e apontar Jesus como amigo. Não é por acaso. Não é por acaso. Aquele que teve o privilégio de ouvir o coração de Jesus bater, lembra daquele momento da ceia, quando alguém fala assim, João, pergunta para Jesus aí, quem é o traidor? João então diz a história que ele então inclina a cabeça no peito do mestre, porque estava bem próximo, e provavelmente deve ter ouvido o coração pulsar, e ele vai expressar várias vezes no seu evangelho, sobre se tornar amigo de Jesus, alguém muito próximo. Irmãos, a nossa referência de amizade ultimamente, ela ficou distorcida. Mas quando nós olhamos para este homem que está escrevendo, eu quero concluir, ele fala que o Senhor então está acima dos impérios e das nações soberbas, ele está acima dos reis da terra, e acima de todos que ostentam riqueza e poder. E aí eu concluo com aquele cântico que sempre cantamos, no período
da Páscoa e também no Natal. E como Rei dos Reis, Ele veio para estabelecer o seu reino. E o seu reino jamais terá fim. Irmãos, um reino eterno. Um reino que durará por toda a eternidade. É desse reino que nós fomos chamados para fazer parte. Nós não podemos apenas olhar para um Jesus, irmãos, que está limitado às coisas humanas e terrenas. Não podemos apenas estar conectados à igreja na questão eclesiástica dela, relacional. Mas entendemos que enquanto povo do Senhor, enquanto igreja viva, organismo vivo, os chamados do mundo para fora do mundo, os chamados para uma nova realidade, irmão, nós fomos chamados para fazer parte de um reino que nunca terá fim. Eu quero orar com você nessa hora. Eu fico imaginando que, para aqueles que talvez ouviam essa palavra e não compartilhavam, não vivenciavam a mesma fé que João, devia pensar, esse homem está louco. Ele está isolado em uma ilha, como é que ele consegue, ele está delirando, porque às vezes, irmãos, as coisas espirituais parecem delírio. O homem natural não consegue compreender as verdades espirituais. Eu não sei se você já teve a felicidade de ter uma experiência tão profunda com o Senhor, e alguém fala assim, rapaz, você está ficando doido, mas você não está ficando doido, você está vendo o que Jesus está fazendo. Se você lembrar, por exemplo, da morte de Estevão, que eu citei há pouco, quando Estevão está sendo apedrejado, diz a história, no livro de Atos, que Estevão então consegue contemplar os céus abertos, e por mais que as pedras ainda o atingiam, mas ele já se coloca em um estado tão grandioso de intimidade com o Senhor, que talvez algum pensaria assim, poxa, mas ele já está agora em um estado de uma profunda angústia e dor, que ele está delirando. Não, irmãos, ele estava contemplando os céus abertos, para o receber em glória. E aí a gente precisa também contemplar os céus abertos. Eu quero nessa noite orar com você. Que esse estudo, ao longo dessas semanas, do Apocalipse, que sirva para nutrir a nossa fé. Fortalecer nossas convicções. Nos alertar sobre o que está para acontecer, irmãos. Nos alertar sobre a vinda do Senhor, que segundo as Escrituras, conforme o cumprimento das Escrituras, já está às portas. Pode ser durante o culto, ao final dele, durante a madrugada, durante a semana, durante esse mês ou durante esse ano. Mas uma coisa é certa, Jesus vai voltar. Eu quero orar com você, eu quero convidar alguns irmãos para a gente estar levantando um clamor aqui, orar também pelo nosso bairro nesse tempo. Convidar o pastor Magno, vem aqui pastor, está orando, o irmão Magil também vai estar intercedendo. Convidar também o irmão Ronilson, vai estar intercedendo aqui. 4 irmãos vão estar orando aqui, de joelhos aqui à frente, se a gente puder. Orar pelo nosso bairro, irmãos. Orar pelos moradores aqui do Santa Rosa. Eu sei que a gente tem vivido tempos desafiadores aqui. Nós sabemos que tem sido um momento tenso para nós, enquanto moradores e aqueles que acessam ao bairro. As preocupações que nós somos seres humanos também. Mas precisamos colocar essas coisas diante do Senhor. Aquele que tem poder sobre o céu e terra. Aquele que basta Ele dar uma palavra e as coisas se transformam. E aí eu quero conclamar a igreja, irmãos. A igreja está aqui. Você é a igreja. Eu me lembro que quando, em uma certa ocasião, quando Abraão então vai orar pelo seu sobrinho, diante da destruição daquela cidade, Deus preservou aquela cidade, Deus poupou aquele lugar, irmãos. Deus então agiu com graça, e naquele diálogo profundo e íntimo de Abraão e Deus ali, sobre aquela cidade, rogando pelo seu sobrinho, Deus então preserva, e naquele diálogo, até quanto justo se eu pouparia a cidade se estivesse lá. E aí naquele diálogo ele entende o seguinte, se tivesse um justo lá, Deus então pouparia aquela cidade. Irmãos, nós temos que orar por esse bairro. Quando eu saí de casa ontem, antes na garagem, no carro, eu orei com a minha família, estava eu, Joyce, Patrícia, falei, Senhor, nós estamos saindo para fazer a Tua obra,
Guarde cada filho, cada filha do Senhor que vai sair. A gente não sabe o que vai encontrar, é verdade. Nós não sabemos o que nós vamos encontrar na rua, com quem nós passaremos, né? A gente não sabe de nada, irmãos. Falei, Senhor, guarde cada filho, cada filha do Senhor que estiver pela rua, indo para qualquer lugar, para a igreja, se locomovendo, guarde, não permita, Senhor, que nenhum deles sejam tocados. Irmão, nós temos que orar com fé, clamar. Claro que fazer a nossa parte. Eu sempre digo que temos que fazer a nossa parte como se tudo dependesse da gente, mas orar com fé, acreditando que na verdade tudo depende de Deus. Nós vamos clamar. Se você pudesse colocar de joelho aí, o pastor Magno vai estar intercedendo, a Magildo, o Ronils, depois eu vou estar também orando, né? A gente vai depois fazer o pós-luz e vamos encerrar o culto dessa noite. Deus, Tu és maravilhoso, Pai querido, Tu és o nosso refúgio, Tu és, ó Deus querido, a nossa fortaleza, Tu és, ó Deus maravilhoso, aquele ao qual nós cremos a cada dia, e a cada dia, ó Deus querido, nós temos colocado a nossa vida, ó Pai querido, nas Tuas mãos. Pai querido, neste momento, ó Deus querido, nós queremos levantar as nossas vozes a Ti, ó Deus querido, e clamar ao Senhor, ó Pai querido, pela Tua igreja, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai querido, queremos colocar, ó Deus maravilhoso, cada vida, cada família, ó Deus maravilhoso, diante do altar do Senhor, ó Pai. E em nome de Jesus, ó Pai querido, clamamos a Ti, ó Pai, e pedimos ao Senhor, ó Pai querido, que a mão do Senhor, ó Pai querido, que ela possa, ó Deus maravilhoso, a cada dia, ó Pai querido, a cada minuto, a cada segundo, ó Pai querido, que se passar, ó Pai querido, neste tempo, que a mão do Senhor possa estar sobre as nossas vidas, Pai, nos guiando, nos direcionando, ó Pai querido, a cada dia, ó Pai. Por onde nós passarmos, ó Deus maravilhoso, que a mão do Senhor, ó Pai querido, possa estar sobre nós, Pai. Ó Deus querido, queremos colocar diante do Senhor, ó Pai querido, cada vida neste bairro, ó Pai. Cada família, ó Pai maravilhoso, representada neste bairro, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai. E pedimos ao Senhor que o Senhor venha com poder e graça, ó Pai maravilhoso. E em nome de Jesus, ó Pai querido, que sejamos, ó Deus querido, a cada dia revestidos, ó Deus maravilhoso, pela glória do Senhor, ó Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai querido, que por onde nós passarmos, ó Deus maravilhoso, que a mão do Senhor possa nos direcionar, e que em nome de Jesus, que o Senhor possa guardar, ó Pai querido, a Tua igreja, guardar o Teu povo, ó Pai, guardar, ó Deus querido, este bairro, ó Deus querido, colocamos tudo, ó Pai, diante do Teu altar. Assim também queremos ser gratos a Ti, ó Deus, porque a cada dia nós vemos, ó Deus querido, o cuidado do Senhor, ó Pai. Ó Deus querido, muito obrigado, ó Deus querido, por cada dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado, ó Deus querido, pela saúde, ó Pai, que o Senhor tem nos dado. Obrigado, ó Deus querido, pelos nossos empregos, ó Pai. Obrigado pelas nossas famílias, ó Pai querido. Que o Senhor continue a nos fortalecer, ó Pai querido, a cada dia, ó Pai. Ó Deus maravilhoso, nós somos gratos ao Senhor, ó Pai querido, porque a cada dia, ó Pai querido, o Senhor tem sido o nosso refúgio. O Senhor tem sido, ó Deus querido, a nossa fortaleza, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós clamamos a Ti e colocamos tudo diante do Teu altar, pois nós cremos, ó Deus querido, que o Senhor em breve virá nos buscar, Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Deus querido, em nome de Jesus, ó Deus querido. Amém, Senhor, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, ó Pai. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, ó Deus, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, ó Pai, os nossos devedores. E não nos deixe, ó Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém, Senhor. Pai, nós te somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. A cada dia, ó Deus, o Senhor tem guardado o Teu povo, o Senhor tem direcionado o Teu povo, o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai.
O Senhor tem nos feito andar por terra firme, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por cada livramento. Obrigado, ó Deus, pelo teu povo, pela tua igreja, Senhor Deus. Ó Pai, a tua graça nos basta, ó Pai. Que sejamos, ó Pai, a cada dia, ó Deus, instrumentos do Senhor. Que possamos ser usados, ó Pai, para fazer a tua vontade. Que possamos ser usados, ó Pai, para proclamar as boas novas do Senhor nesta localidade, Senhor. Ó Deus, continue, ó Deus, protegendo cada família, ó Deus, neste bairro, ó Pai. Venha ser, ó Deus, com a juventude, ó Pai, desta igreja, ó Pai. Venha ser com os idosos, com as crianças, ó Pai. Também, ó Deus, eu peço ao Senhor, ó Deus, por cada jovem deste bairro, ó Deus, que tem andado em caminhos tortuosos, ó Pai. Tem feito coisas que desagradam ao Senhor, ó Pai. Ó Senhor, que nós possamos, ó Pai, não desperdiçar as oportunidades, ó Pai. Quando o Senhor nos colocar diante, ó Pai, de pessoas, ó Deus, que têm feito coisas erradas, ó Pai. Pessoas que têm trazido, ó Deus, o terror para o nosso bairro, têm amedrontado, ó Deus, a sociedade, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, tratar essas pessoas com amor e com carinho. Que possamos falar do amor do Senhor para eles, ó Pai, porque o teu Filho Jesus disse que todos pecaram e destituídos estão da graça do Senhor. Estavam destituídos, ó Pai, da glória do Senhor, mas a graça do Senhor, através do teu Filho Jesus, ó Deus, está aí, ó Deus, disponível para alcançar cada vida, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, falar do teu amor, ó Deus, para essas pessoas, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo, Senhor. Usa-nos, ó Pai, como instrumentos do Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. E nesta noite nós estamos aqui porque somos dependentes do Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós temos colocado a vida desse bairro em tuas mãos. Nós temos invocado o teu nome para que vidas sejam salvas aqui nesse bairro. Para que o evangelho prospere nesse bairro. Nós sabemos, ó Deus, o quanto nós somos dependentes do Senhor. Assim, ó Deus, como a tua palavra diz, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu e perdoarei os seus pecados, sarei a sua terra. Nesta noite nós estamos aqui, Senhor, clamando pelo nosso bairro, pelas famílias desse bairro. Nós temos colocado, ó Deus, nos nossos motivos de oração, algo impossível para nós. Quando nós colocamos, ó Deus, para que o Senhor venha fechar a boca de fumo nesse bairro, para que o Senhor venha abrir as ruas, Senhor, dando liberdade para a população desse bairro transitar. Nós sabemos que o Senhor pode operar nesse sentido, mas o nosso maior desejo é que o Senhor salve vida nesse bairro, que vidas, Senhor, seja transformada, que família seja alcançada pelo teu poder, pela tua graça. Nós nessa noite nos colocamos na brecha por esse bairro. Nós sabemos, ó Deus, que tudo acontece no teu tempo. Assim como Abraão levou 25 anos para Deus cumprir a promessa na vida dele. Talvez muitos de nós não vamos ver a transformação que o Senhor vai fazer nesse bairro. Mas nós oramos para a futura geração. Para que, quando nós não estivermos aqui, Senhor, para que eles possam saber que aqui teve uma igreja que orou por esse bairro, onde vidas foram salvas, onde vida foi transformada. Nós te pedimos, ó Deus, por tua graça, por tua misericórdia, que nesta noite o Senhor venha confortar o coração enlutado daqueles que perderam seus entes queridos essa semana nesse bairro. Ó Deus, faça isso. Sabemos que nós somos dependentes do Senhor, nós confiamos no Senhor, nós entregamos a vida
vida desse bairro em tuas mãos. E nós sabemos que o Senhor pode operar em cada rua, em cada vida, em cada família. É porque nós confiamos no Senhor e somos dependentes do Senhor. É por isso que nós levantamos esse clamor, Senhor. Continua conosco, Senhor. Diante do que tem nos apresentado, diante do que nós temos visto, que o Senhor tem feito nesse bairro, nós vamos continuar clamando, com certeza que o Senhor vai nos dar vitória. Continua conosco, Senhor, perdoando os nossos pecados e acrescentando a nossa fé em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Pai, continuamos na Tua presença, em conformidade com aquilo que os Teus filhos já colocaram aqui. Estamos prostrados, rendidos, em posição de dependência, declarando, Pai, a nossa incapacidade humana, mas confiando no poder do Senhor. Pai, não queremos a mudança, Pai, pela força política, pública, mas queremos a mudança pela proclamação e transformação do Evangelho de poder que o apóstolo Paulo fala. A Bíblia diz que o Teu Evangelho, Pai, tem poder para transformar, poder para mudar, poder para libertar, poder para transformar a sociedade, Pai. Assim como naquele tempo dos discípulos, onde o Evangelho chegou, Pai, causou um alvoroço para a transformação. O Evangelho, então, Pai, atingiu os corações. O Evangelho, então, atingiu as famílias. O Evangelho, então, atingiu a sociedade, Pai. Então, aquela sociedade, então, por onde o Evangelho passou, ela foi transformada pelo poder da Tua palavra. Pai, transforme vidas. Assim como no passado, evangelistas, missionários clamaram por países inteiros, por cidades, Pai, pedindo, dar-nos a cidade, Senhor, dar-nos esse bairro, Pai. Não queremos o bairro para nós, mas queremos o bairro para o Senhor, Pai, que esse bairro um dia possa ser conhecido como um bairro que houve uma grande transformação, um grande avivamento promovido pela Tua palavra. Eu sei que nesse tempo também tem outras igrejas clamando, outros irmãos que também se colocam na brecha, Pai. Então ouça o clamor do Teu povo, Pai, e venha com graça sobre nós. Pai, te entregamos cada lugar desse bairro, cada canto dele, Pai. Aqueles locais mais desafiadores, Pai, onde o homem não tem poder algum, mas o Senhor tem poder para mudar todas as circunstâncias, Pai. Pai, comece nos corações e nas mentes, porque mudar o coração do homem é apenas uma das especialidades do Senhor. Pai, nós pedimos, Pai, guarde o Teu povo a cada dia. Guarde cada família, Pai, cada irmão, cada servo, cada serva, cada criança, cada adolescente, Pai. Não permita que mais vidas, Pai, sejam ceifadas, Pai. Nós clamamos por socorro, e o socorro que vem do céu, Pai. Senhor, em nome de Jesus, venha com graça sobre nós, pois nós pedimos, imploramos, Pai, hoje e eternamente. Amém e amém.